você entender também os trâmites burocráticos. Quando que emite nota, o que tem que fazer quando você emite nota. Por exemplo, eu tive uma aluna recentemente que ela trabalhava no sistema Simples. E aí ela precisou trocar de sistema e foi do Simples para o lucro presumido. No lucro presumido, quem paga o imposto é o cliente. E ela não sabia disso. O que aconteceu? Ela passou alguns meses sem reter o imposto do cliente e pagando o imposto indevidamente. Ou seja, no final de alguns meses, o cliente percebeu o erro e ela teve que contornar e deu um problema dela, na verdade, não com um cliente, com vários clientes que não tinham percebido que tinha mudado o sistema tributário. E aí teve que pagar multa, teve uma série de constrangimentos com os clientes de forma desnecessária. Por quê? Porque ela mudou um sistema tributário, mas ela não se informou do que significava aquela mudança do imposto. E isso causou um problema pequeno, né, contornável, mas que teve que fazer acertos de contas, teve que falar com diretoria de cliente, enfim. E uma coisa completamente desnecessária. Mais desnecessária ainda, quando você percebe que foi um erro da administração dessa empresa, né, da gestora dessa empresa, porque simplesmente ignorava a informação. Você entender sobre as regras para você imprimir, para você criar, para você produzir a nota fiscal, tudo isso é muito importante. Tá? Então, é muito, muito importante que você consiga dominar todas essas questões ligadas às finanças, ao processo burocrático financeiro mesmo da sua empresa, né? Como ele emite nota fiscal, o que significa esse imposto que você tem que reter todo mês, qual é o melhor sistema tributário para você em cada momento da sua empresa, porque pode ser que também isso mude, né? De acordo com o momento da sua empresa, você pode precisar mudar de tributação. E quando que você muda? Eu tenho que mudar no final do ano. E se eu não tiver assim, e se eu estiver no Simples, será que em algum momento outro imposto é melhor? Todo mundo pode estar no Simples? São informações que você precisa dominar. Outras informações que também são relevantes e que eu vejo que as empreendedoras pouco se preocupam. Balanço da empresa. O balanço é uma figura obrigatória? Mas ali ela tem dados importantes que você precisa analisar. Você precisa entender como é que ele foi composto pelo seu contador e você precisa interpretar e analisar aquele balanço. Não é simplesmente uma burocracia. É uma burocracia? Também é. É uma forma da Receita, é uma forma da Receita, principalmente, né, conseguir controlar a sua movimentação. Só que mais importante do que essa informação para a Receita tem que ser essa informação para você. Quando você tem um balanço, você consegue entender, ter uma visão geral de como foi o desempenho da sua empresa naquele ano. Né? As pessoas encaram muitas vezes o balanço ou o faturamento como apenas um documento para você entregar para o banco, para atualizar e ter crédito, como um documento para você fazer seu imposto de renda, ou para você mandar para um cliente que exige uma papelada grande na hora de te contratar. Mas não, o balanço é uma primeira informação que você tem de importante para que você consiga controlar todos os números da sua empresa. Você precisa ter esse controle para que você consiga entender e ter um painel de bordo do seu negócio e, a partir daí, você consiga mensurar resultados e controlar despesas, receitas, seu Prolabore. Então, não veja o contador como uma simples despesa em que você paga todo mês para ter as guias emitidas ou o controle das guias pagas e o teu extrato. Não. Veja o contador de forma estratégica, como alguém que entende desse controle financeiro do teu negócio e que pode te ajudar a extrair informações relevantes ali para você conseguir fazer o seu trabalho. O que é mais importante? Fluxo de caixa. Né? Tem gente que nem sequer faz fluxo de caixa. É claro que dependendo do teu negócio, o fluxo de caixa pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal, né? Mas você precisa ter o controle do que entra e do que sai a cada momento.
né? Tem gente que, por exemplo, não concilia o pagamento do fornecedor com o pagamento do cliente. Então, vou dar um exemplo aqui bem simplificado. Você compra os insumos para fazer seu produto de forma à vista, por exemplo, para ter desconto. Mas na hora de vender, você vende a prazo, de longo prazo para o teu cliente. Ou seja, você vai desembolsar para o teu fornecedor com desconto, achando que está fazendo um grande negócio, mas na hora de você cobrar do seu cliente, que é o que vai te dar caixa para pagar aquele fornecedor, você parcela a perder de vista. Ou seja, da onde que vai sair o dinheiro para pagar aquele fornecedor com desconto à vista? Do teu bolso, do teu capital de giro, de outras contas que você vai ter que pagar, do dinheiro que você reservou para investir, e aí o teu capital de giro diminui, com capital de giro menor, você corre o risco de precisar de recursos e não ter, ou seja, vai virar uma bagunça financeira. Então, esse fluxo de caixa também vai ajudar nisso, né? Quando é que eu tenho que pagar fornecedor, quando é que eu tenho que pagar imposto, quando é que eu tenho que pagar meus funcionários e quando que eu vou receber de cada cliente. Isso tem que estar muito orquestrado. Quando isso não está orquestrado, você vai ter que tirar o dinheiro do seu bolso, você vai ter que pedir empréstimo, você vai começar a pagar juros, você vai ficar no cheque especial, e aí aquilo que parecia um bom negócio, que você ficava sempre enxugando custos para ter maior lucro, quando você começa a desperdiçar teu dinheiro, porque simplesmente você não controlou, aí você vai estar perdendo dinheiro, e quando você perde dinheiro no teu negócio, você corre o risco de, a médio prazo, acabar quebrando. Então, entender o fluxo de caixa é fundamental.